Queridos, hoje estamos um dia especial. Nós vamos finalizar a nossa série, que sempre trouxe uma provocação, né? E a provocação era: você é feliz? Né? E trabalhamos ali as bem-aventuranças. Hoje de manhã o pastor Roberto fechou a última bem-aventurança, e hoje nós estamos fechando a série. E eu estou pulando do capítulo 5 lá para o capítulo 7, a última palavra de Jesus no Sermão da Montanha. E nós vamos estar encerrando essa série hoje. E nós observamos aqui que nessa série das bem-aventuranças de Jesus, existe uma dinâmica muito clara. Nós somos provocados em muitas questões éticas, em muitas questões da nossa atitude como um discípulo de Jesus. E cada atitude e cada bem-aventurança, Jesus dizendo assim: você é feliz, porque você vai chorar, por exemplo. Até parece contraditório, mas por quê? Você vai ser consolado. Você é feliz hoje de manhã, porque você é perseguido. Sabe, e toda a palavra de Jesus, ela vem com uma palavra dizendo: você é feliz. E daí ele vem com um complemento, onde você vai ter uma consequência de você experimentar essa felicidade. Porque a felicidade não está ligada ao que é externo, ao que é efêmero, mas está ligado ao que estou aqui dentro. A felicidade é diferente de uma alegria, né? Então, meu time pode ganhar. O Flamengo ontem ganhou do Curitiba, não sei os coxas brancas aí, mas eu fiquei feliz, eu fiquei alegre. Mas a felicidade não está ligada a isso, né? Então, a felicidade ela é algo que independe das circunstâncias externas. Então, nós vamos caminhar hoje um pouco sobre isso, né? E nós vamos, hoje, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, embora vai estar sendo projetado, você pode ler aí também, certo? Mateus 7, nós vamos conversar hoje sobre um desafio que Jesus deixou para nós, onde nós temos dois caminhos a ser tomados. Nós temos dois caminhos. Nós podemos definir a fundação que nós colocamos, aonde nós colocamos a nossa fé, aonde nós investimos o nosso tempo, e essa fundação tendo uma consequência. Então, para fechar essa mensagem, essa série de mensagens, nós vamos estar trabalhando Mateus 7, do versículo 24 a 29. Existe uma parábola aqui usada por Jesus, é uma parábola muito conhecida, e possivelmente você já ouviu, ou você já leu, você já foi ministrado através dessa palavra, ou de repente pode ser a primeira vez também, não tem nenhum problema. A questão é que é uma parábola que ela traz uma verdade eterna, um desafio eterno. Veja lá o que diz, vai estar sendo projetado aí. O texto diz o seguinte: o Senhor Jesus, fechando o Sermão do Monte, ele diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhados com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Esse texto é muito precioso. É uma parábola de Jesus, e ele vai trazer a realidade de dois homens. Dois homens que tinham que edificar uma casa, certo? E eles tinham ali a oportunidade de colocar os alicerces, seja numa rocha ou seja numa areia. Mas nós vamos ver que, quando nós olhamos assim, não era assim um terreno rochoso e um terreno de areia. Era um terreno que, na parte externa, na superfície, ela era vista de uma única visão. E ele vai dizer que aquele que investiu mais, nós vamos ver um texto sinótico a esse, logo na sequência, que quem investiu mais, a chegar até a rocha, conseguiu edificar uma casa que estava preparada para enfrentar as tempestades. E aqueles que investiram menos, sabe aqueles que fazem meia boca? Sabe aqueles que querem economizar? Quem já fez uma obra aqui, que tentou economizar e depois teve que refazer? Vamos lá, alguém já teve essa experiência? Ninguém, só eu.
Uau, vocês estão bons, eu vou contratar vocês a próxima vez. Porque normalmente, se nós tentamos economizar, sabe, mas tem um primo que monta um azulejo, daí ele vai e faz lá aquele azulejo mais barato, 50% do valor, você vai lá, está tudo torto. Sabe, muro. Eu já tive muito essa experiência porque meu pai trabalhava com construção. Então, na verdade, ele está colocando essa parábola, mas não está dizendo da qualidade da edificação, mas está dizendo da fundação. Né? E Jesus ele usa essa parábola para deixar um ensinamento precioso, que nós temos a possibilidade de construir a nossa vida, construir os nossos valores de uma forma prudente ou de uma forma insensata. Nós podemos construir na rocha ou construir na areia. Quer ver? Veja essa foto aí. Nós temos aí duas construções. 2 prédios, um de 3 andares aqui do lado esquerdo e um de 81 andares do lado direito. Qual que você confiaria em entrar? Você confiaria em colocar sua família? Do lado esquerdo? Aquele predinho de 3 andares ali? Ou no prédio de 81? Sabe, qual que você teria segurança? Tem muitas pessoas que têm a possibilidade de construir a base da sua vida, o fundamento, com o maior engenheiro do universo, que é o nosso Deus. Mas acaba sempre querendo construir em cima de um pedreiro meia boca. Nós temos na nossa igreja, graças a Deus, pedreiros muito competentes. Mas tem muitos, como dizia o pastor Avelino, feito a facom. Saudoso pastor Avelino, ele falava que alguém que era feito a facom, que não era alguém muito aperfeiçoado. Então tem alguns pedreiros que alguém disse que ele era pedreiro, e ele vai lá e ele desafia, e ele vai e se coloca a construir algumas coisas. Mas sabe o que Jesus está nos orientando aqui? Que nós temos uma decisão, um poder de escolha, aonde que nós colocamos o fundamento. E ele diz que aonde nós colocamos o fundamento é que vai definir se nós vamos viver uma vida com prudência ou com insensatez. Você tem vivido como um homem e uma mulher prudente, ou um homem, uma mulher insensata ou insensato? De repente você precisa olhar para a sua vida hoje e você identificar se as decisões que você tomou até aqui foi decisões prudentes ou decisões insensatas. E quando nós olhamos para isso, e o objetivo de fazer essa provocação não é para que você fique se condenando do seu passado, porque o passado você não consegue mudar, mas o presente e o futuro estão diretamente influenciados pela base da tua construção hoje. Por isso que nós vamos refletir nessa parábola e ver como é que nós podemos tomar decisões hoje, investindo no firme fundamento, na nossa pedra angular. Atos 4:11 diz lá que esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Queridos, eu não tenho dúvida que Jesus deve ser a base da nossa construção. Se você tem colocado a sua base em outra coisa, se é no sucesso financeiro, se é no teu emprego, no teu trabalho, se é de repente em alguma pessoa, toda vez que você coloca a base em alguém que não é em Jesus, você está totalmente exposto às intempéries da vida, às tempestades da vida. Então, quando nós olhamos para essa parábola de Jesus, ele faz algo muito especial, que ele nos desafia a olharmos o nosso fundamento. Nós precisamos olhar para onde nós temos investido o nosso tempo. Se você fizesse um raio-x do seu tempo, o seu tempo tem a ver onde você investe mais o fundamento. O fundamento não é aquilo que as pessoas veem. Você pode ver uma construção, não é aquilo que é visto aos olhos nus, é aquilo que está mais profundo. Então, nós vamos ver nesse texto de Mateus que Jesus, ele fecha o Sermão do Monte, deixando essa parábola e fazendo uma comparação com a casa. E o que é uma casa? Quando nós olhamos nas Escrituras, nós temos algumas referências, eu posso destacar 3 aqui. Primeiro, Deus vai falar que nós somos casa, Ele quer habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E nós acabamos sendo a morada do Espírito Santo de Deus. Sabe, mas tem uma outra casa que a Bíblia relata que era o templo de Jerusalém. Onde
ficava a presença de Deus. Era a casa de Deus. E nós temos a casa. A casa que está lá em Salmo 127. Onde ele fala que se Deus não edificar a casa, de nada adianta. Então, nós precisamos olhar a casa como um lugar de segurança. E não é a estrutura física da casa, mas o nosso lar, as nossas vidas, como um lugar de segurança. Então, todos esses exemplos de casa, ele reflete um princípio desse lugar de segurança. Você conhece pessoas que não gostam de voltar para casa? Pessoas que terminam um curso e já começa outro. Pessoas que ficam mais tarde no trabalho, porque eles não têm prazer em voltar para casa. Certo? Porque a casa não é um lugar agradável. Não é um lugar de afeto, não é um lugar de proteção. E isso é muito ruim. Mas Jesus, ele está falando da casa, ele usa essa metáfora para nos ensinar sobre prudência. E aonde nós construímos uma base que vai fazer com que essa casa seja uma casa firmada na segurança de Jesus. Se é uma casa onde a luz de Jesus reflete, não tem como você não querer voltar para ela. Se eu chego na minha casa e ali eu vejo o amor, ali eu vejo a harmonia, ali eu vejo a luz de Cristo refletida ali, eu não vejo a hora de terminar meu expediente para voltar para casa. Mas se eu volto para casa e a minha casa não reflete essa luz, porque o fundamento dela não está em Cristo, o fundamento dela está na justiça própria, o fundamento dela está no egoísmo, está no egocentrismo, está no orgulho. E aí eu não quero chegar em casa, porque o fundamento da minha casa está em lugar errado, está na areia. E essa tempestade gera consequência e vai gerar destruição. Então lá no versículo 24 que nós lemos, ele diz ali: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Prudência é estar preparado para não ser destruído pelas tempestades da vida. Sabe, quando nós falamos para ler a palavra de Deus, quando nós falamos para investir em tempo em oração, em intimidade com Deus, não é porque agora está tudo bem, eu posso negligenciar, não, eu estou me preparando, para quando as tempestades vierem, eu estou preparado, e eu não sou vulnerável para ir de um lado para outro, conforme o vento. Então, se a base que Jesus está colocando é ouvir a palavra e praticar, está aqui a saída, está aqui a grande direção que Jesus nos dá para viver uma vida íntegra. Como está a construção da sua casa? Pensando na sua vida emocional, espiritual, familiar, profissional. Você tem agido como um homem e uma mulher prudente. Essa construção está diretamente ligada a ouvir a palavra e viver a palavra de Deus. Queridos, após essa abordagem inicial, eu quero agora trabalhar 3 pontos que nós podemos trabalhar que envolve a construção de uma casa. E nós vamos fazer sempre um paralelo com uma casa de uma construção como aquela que nós vimos, mas eu quero que você olhe para o seu coração. Eu quero que você olhe para a sua vida. Eu quero que você olhe para a sua história. Certo? Porque Jesus está nos desafiando a sermos prudentes. E eu não quero que você olhe com condenação, mas eu quero que você olhe com um olhar de graça, com um olhar espiritual. Porque nós podemos olhar uma situação com os olhos humanos, e quando nós olhamos com os olhos humanos, nós vemos somente o que está aparecendo aqui. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, Deus nos revela algo que nós não conseguimos identificar aos olhos nus. É a experiência lá de Josué e Calebe. Qual a diferença de Josué e Calebe frente aos outros 10 espias que foram até a terra prometida para verificar e espiar a terra antes de entrar nela? Por que os 10 voltaram com relatório negativo e os 2 com relatório positivo? Porque existia uma visão espiritual dada por Deus para Josué e Calebe. Na verdade, a visão estava dada para todos, mas os 10 decidiram olhar só com os olhos humanos. Então, quando você olha para você e você olha com os olhos de Deus, você é desafiado a tomar decisões que mudam a sua história, que mudam o seu presente, que mudam o seu futuro. E nós vamos caminhar, vamos ver como é que nós podemos construir a casa com prudência, como é que nós podemos investir no fundamento
da nossa casa. Certo? E o tema da mensagem de hoje é como é que eu invisto no fundamento da minha construção. Como é que você tem investido no fundamento da sua construção? Você que está aqui, de repente, no YouTube, no Facebook, como é que você tem investido no fundamento da sua construção? Nós precisamos olhar e eu olho, a primeira coisa que eu vejo numa construção. Quem aqui já fez uma construção já sabe, eu comprei um terreno. E esse terreno foi comprado, a primeira coisa, para que eu edifique uma casa nova em cima do terreno, o que eu preciso fazer? Eu preciso retirar o entulho. Então, o primeiro desafio para nós investirmos no fundamento da construção é retirar o entulho do velho homem. Retirar o entulho do velho homem. Quantas pessoas têm caminhado por aí? Já aceitaram a Jesus? Já estão caminhando com Cristo? Mas têm caminhado ainda com uma sujeira. Têm caminhado com muitas coisas na alma, que impede de viver todo o potencial de Deus, porque decidiram viver escravos do lixo. Decidiram viver escravos do lixo. Sabe, lá em Neemias, o livro de Neemias, ele relata ali a reconstrução do muro de Jerusalém. Mas além da construção física, houve também uma reconstrução espiritual, emocional e ali social naquele contexto. Mas quando nós vamos ver ali no capítulo 4, versículo 10, veja ali o que esse texto nos diz. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Aqui, nesse texto de Jeremias, havia um desafio dado por Deus para que Jeremias fosse resgatar, não somente reconstruir o muro de Israel, de Jerusalém, mas também que ele fosse lá resgatar a moral daquele povo, resgatar a integridade daquele povo, resgatar o amor próprio daquele povo, resgatar a espiritualidade daquele povo. E aí, só que eles vão lá e eles se deparam com um cenário caótico. Ali o relato é que eles estavam sendo humilhados. E de repente começa a reconstrução do muro. E eles olham aqueles entulhos e falam assim: não, nós não vamos conseguir não. Não vai dar certo não. Sabe que tem muita gente em nosso meio que aceita Jesus e a hora que vem e é desafiado a tirar o entulho da alma, o entulho de dentro, falta de perdão, ressentimento, mágoa, marcas do passado, consequências de abuso, consequências de aborto. E aí fala assim: não, é muito entulho, não vai dar não. Sabe, pessoas que rejeitam de viver o extraordinário de Deus, porque simplesmente decidiram: não vai dar não. Certo? Se Neemias fosse na onda dessas pessoas que estavam dizendo aqui que nós não vamos conseguir, ele tinha paralisado. Mas ele não estava ali reconstruindo o muro pela força do braço, mas ele estava reconstruindo o muro pela força de Deus, ordenado por Deus, capacitado por Deus. Então, o entulho do nosso passado, nós precisamos tirar, não é pela força humana, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo agir de Deus. Eu não vou conseguir construir uma casa nova com fundamentos fortes, se eu não tirar esse entulho. E esse entulho vem pela palavra de Deus, vem pelo agir de Deus. Por isso que nós temos aqui o CR, nós temos o Celebrando a Vida, nós temos tanto os aconselhamentos, o Ministério de Libertação, que ajuda nesse processo. Se você tem uma dificuldade, se você está tendo dificuldade para tirar esse entulho que tem prejudicado a sua fé cristã, a sua vida cristã, então é a hora de você tomar uma decisão hoje e decidir buscar ajuda. Sabe, Neemias, ele tinha uma visão, um propósito na construção, e se ele tivesse tirado os olhos do propósito e permanecido com os olhos no entulho, ele teria falhado. Aí eu pergunto para você: quais os entulhos da sua vida? O que você precisa limpar da sua alma? Existe falta de perdão? Existe sentimento de culpa? Existe
de repente, marcas, decisões que você tomou equivocadas do passado, que você sofre consequências até hoje, e você se arrepende, e você está escravo daquele evento do passado. Queridos, enquanto nós não entendermos que nós precisamos ser intencionais para tirar os entulhos da nossa vida, nós continuamos caminhando como um caminhão de lixo. Como um caminhão de lixo. Quando eu me converti, eu precisei tirar muito entulho. Eu me converti com 23 anos, havia muitas marcas. Mas foi libertador. Porque a hora que eu tirei o entulho, eu abri espaço para entrar muita coisa boa. Muita palavra de Deus. Muitos princípios eternos. Sabe que em qualquer construção você precisa retirar esse entulho do terreno, e assim é com as nossas vidas. Os lixos de muitas pessoas são marcas e eventos do passado. Então, o que eu preciso fazer para mudar essa realidade? O que você precisa fazer? Investir intencionalmente no fundamento da sua construção. Tenho acompanhado um casal muito precioso, e essa jovem, ela teve marcas profundas na infância, na adolescência, na juventude, mas marcas muito graves. E aí foi muito interessante, eu conversando com ela, ela falou assim: pastor, como eu posso usar isso? E essa foi a conversa dela, o desafio dela. Como eu posso usar isso para abençoar as meninas da nossa igreja? Como eu posso usar essa experiência, eu compartilhar a minha experiência para abençoar as mulheres da nossa igreja que estão machucadas, que estão passando por lutas? Sabe o que ela está fazendo, queridos? Ela decidiu dar um novo significado àqueles eventos do passado. Quando você consegue dar um novo significado, muda o propósito. Aquele evento, ele não deixou de existir, ele continua existindo, mas ele é usado com um propósito diferente. Nós temos um irmão querido da nossa igreja aqui, que é o Mingo. Ele deve cortar cabelo de muita gente aqui. Quem tem cabelo? E eu fui lá levar o Nicolas para cortar o cabelo, e ele estava lá com uma máquina de costura. Eu não consegui fotografar a máquina de costura dele, mas eu reproduzi, peguei uma imagem que reproduz um pouquinho. Uma máquina de costura que ele fez um trator. Eu lembro que ele estava vindo um pneu, não sei de onde, para poder montar o trator. E era mais ou menos isso. Uma máquina velha que estaria no lixo foi dado um novo significado. Isso aí podemos chamar de reciclagem. Mas quando nós falamos da vida espiritual, não é uma reciclagem. É uma nova vida. É você zerar e recomeçar. É um novo começo debaixo da graça de Deus, agora não mais sob o jugo de Satanás, mas agora debaixo do amor e da graça do Senhor. Se você continua andando escravo de sentimentos, de marcas do seu passado, dos pecados de estimação, aqueles pecados que eu não quero largar, eu quero te dizer, decida intencionalmente tirar esses entulhos. Porque com isso, você vai conseguir construir uma base forte para uma nova casa, para uma nova estrutura, para a honra e glória do Senhor. Amém? Queridos, um segundo destaque. Após tirar esse entulho, qual que é o próximo passo de uma construção? Você tirou um entulho, você fez ali a terraplanagem, tem ali o nosso administrador Luciano ali, que está fazendo um trabalho lindo lá na nossa IBB campestre, né? Lá teve que tirar muito entulho de lá, fazer terraplanagem. Aí o que você faz? Você investe na fundação. Você vai construir uma casa, você tem que investir numa fundação. Você precisa, o que é a fundação? Fundação é a base, pouco vista aos olhos humanos, mas fundamental para a sustentação de toda a estrutura que está construída, que será construída em cima. Você não faz uma fundação meia boca. Na fundação você não economiza no cimento. Você não coloca mais areia do que deve colocar. Na fundação você tem que fazer com excelência. E você tem que ter as medidas corretas,
o conteúdo correto, eu não vou falar o termo certo, eu não sou da área de engenharia, mas você precisa ter, você não vai fazer uma fundação de 5 centímetros para um prédio de 3 andares, dependendo do tamanho da tua construção, você faz o tamanho da sua fundação. E aí eu te pergunto, se hoje você tem a sua fundação espiritual, a sua base espiritual, qual o tamanho da sua vida espiritual? Porque assim como a casa, quanto mais fundo eu cavo, mais alto eu vou na vida espiritual, quanto mais intimidade eu busco com o Pai, quanto mais intimidade eu busco com a palavra de Deus e pratico a palavra de Deus, mais eu posso ir mais longe. A palavra de Deus fala, se fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Deus vai abrindo oportunidades. O texto de Mateus, ele usa a parábola da casa na rocha e na areia, né, e a fundação em cima disso. E isso, como eu falei, às vezes nós visualizamos como se fosse um único terreno. Mas veja o que diz lá em Lucas 6. Ele falando o mesmo texto, ele fala ali, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiram abalar, porque estava bem construída. O que ele está falando aqui? Cavou fundo. Imagine 2 homens com os mesmos materiais e o mesmo terreno. Ele está usando o contexto da Palestina, o contexto que era próximo aos rios, os riachos da Palestina. Então, assim, era um modelo de construção da época. E quando nós pensamos, eu fico imaginando. Daí estou eu aqui, está o outro ali, e um começa a cavar. E aí, aquele lá, rapidinho terminou. E já começa a erguer a edificação. E esse aqui vai cavando mais fundo. E esse aqui vai cavando mais fundo. E esse aqui vai cavando mais fundo. E aquele dizendo para esse aqui, mas olha que besta. Mas é bobinho. Olha aqui que a minha casa já está linda. Já estou morando aqui. Eu acho que até ele pegou uma cuia de chimarrão, saiu na janela. Oh, você é bobo, é? Levanta logo essa casa. E ele investindo na fundação. Mas aquela fundação fez com que a casa construída depois, externamente, visualmente, estavam idênticas. Perfeito. Mas a hora que veio a tempestade, aí uma ficou de pé e a outra caiu. Sabe aquelas pessoas que chamam você de fanático? Fala assim, virou crente. Agora parou de beber, parou de ir nas baladas. Eles estão achando assim, isso aí não vale nada. Mas a hora que vem a tempestade, pode vir a mesma tempestade, e a tempestade cai sobre os justos e os não justos, sobre os crentes e descrentes. E é aí que nós vamos ver aonde está a minha base. Sabe que nessa época de pandemia, muitas pessoas acabaram sendo expostas. Aonde estava o meu Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Assim como relata quem cavou mais fundo até chegar à rocha, assim nós precisamos investir mais fundo na formação e no fundamento das nossas vidas. Ouvir a palavra de Deus requer investimento. É a base para a construção de uma vida coerente e prudente. Veja lá no versículo 25, ele diz lá, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa e ela não caiu. Queridos, o texto vai destacar os alicerces como a base da construção. Como é que está o alicerce da sua vida espiritual? Depois que você tirou o entulho, de repente você nem tirou o entulho ainda. E hoje você está sendo desafiado a tirar o entulho. Não faz sentido você ficar levando essa mágoa com você. Mas a hora que você tira todo o entulho, agora eu vou investir na palavra de Deus. Eu lembro, certa vez, eu cheguei aqui no Bacaxiri, queridos, em 97. E eu cheguei aqui recém-convertido. Eu tinha me convertido, me batizei lá em Blumenau e chego aqui no Bacaxiri. E uma coisa que me impressionava era ver o pastor Silvado mexendo com essa Bíblia, indo para lá. E era uma Bíblia preta como essa, ou era um azul escuro, não sei. E ele mexia aquela Bíblia, eu falei, como esse homem entende de Bíblia? Como ele conhece a palavra? E eu lembro que eu cheguei e falei assim, Deus, eu quero viver essa palavra na minha vida. Eu quero poder estudar essa palavra, faz essa palavra
fazer diferença na minha vida. Por quê? Porque eu estava todo machucado. Sabe, eu tinha me convertido e parecia que eu não saía do lugar. E foi quando eu comecei a investir mais e tendo irmãos e irmãs que me ajudaram através de um discipulado, através de um acompanhamento, a experimentar águas mais profundas. Aí o alicerce foi sendo mais aprofundado, eu fui cavando mais fundo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu ainda não parei de cavar não. Se você já parou de cavar, então, reflita, porque eu quero cavar o mais fundo, até a minha promoção para a glória. Porque a hora que eu for promovido para a glória, aí o que eu fiz, o que eu não fiz. Certo? Então eu preciso olhar onde está o meu coração, onde estão meus alicerces. Isaías 26, 3 e 4 diz lá, tu guardaste em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiei para sempre no Senhor, pois do Senhor, somente no Senhor, é a rocha eterna. Construir o nosso fundamento na rocha é construir a base no nosso Pai. É construir a base em Jesus. Então, quando nós aprofundamos o nosso conhecimento de Jesus, nós estamos aprofundando a nossa base. A conversão, ela é o início dessa construção, queridos. É o início de uma casa nova. Mas nós precisamos limpar o terreno, libertar dos entulhos e começar a fazer um fundamento. Decidir cavar fundo nesse fundamento. 2 Coríntios 5,17 diz lá, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Os alicerces, eles envolvem uma caminhada comprometida com Cristo, não uma vida de conveniência. Sabe, muitas pessoas têm sido imprudentes. A prudência é uma virtude que evita a inconveniência. Então, para construir um alicerce requer uma comunhão com Deus, uma santidade, um estilo de vida. Eu quero desafiar você, a você refletir aonde está a sua base, como você tem investido a sua fundação. Se você tem investido tempo na palavra de Deus, se você tem investido tempo em não só conhecer, mas viver a palavra de Deus, você está construindo na rocha. Mas vai mais fundo, vai mais fundo. Estou até errando as palavras, vai mais fundo. Agora, se você está construindo na internet, na televisão, aí de repente você está construindo na areia. Ou se você tem buscado algum guru de autoajuda, é areia. É areia. O que Deus está dizendo aqui, o que Cristo está dizendo, não se desvie do fundamento que é sólido, que é o único que pode manter firme nas tempestades, que é o nosso Cristo. E para fechar, queridos, eu quero trazer um último desafio para você. Então, você tirou o entulho, você montou o fundamento, alinhou o fundamento, agora você constrói a casa. E essa construção da casa vai te manter firme nas tempestades. Investir no fundamento da construção nos leva a mantermos firmes na tempestade. Não tem como vivermos sem passar por tempestades. Isaías 43, 2 diz lá, quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês. Quando vocês atravessarem os rios, eles não encobrirão. Ele está dizendo algo que nós vamos fazer, que nós precisaremos passar. Quando vocês passarem, não é se vocês passarem. Portanto, nós precisamos estar firmes na tempestade. Nós não podemos ser imprudentes e formar uma base rasa, que qualquer ventinho vai derrubar. Nessa última chuva de pedra, teve muitas casas que foram destelhadas, teve muitas casas que foram destruídas, mas muitas casas ficaram em pé. Sabe, e por quê? Porque às vezes houve uma economia que gerou uma destruição. Então, quando nós estamos firmados na rocha, pode vir a tempestade, pode vir a firmeza, porque a firmeza não está condicionada às intempéries externas, está condicionada ao que eu tenho aqui dentro. Tempestades fazem parte da vida. De repente, você está aqui hoje à noite, você está passando por tempestade. Você está passando por desemprego, você está passando por luta financeira, você está passando por lutas no teu relacionamento. Você tem marcas do seu passado que você não consegue superar. Eu quero te desafiar.
a você olhar onde está a base, onde está o fundamento da sua fé. Quando você coloca os princípios em prática da palavra de Deus, pode vir a tempestade que for, que certamente você vai conseguir enfrentar com facilidade. Às vezes não tão com tanta facilidade, mas uma coisa eu garanto: você tem condições de experimentar a paz que excede o entendimento no meio das tempestades. Jesus, ele nos alerta a não sermos insensatos. Alguém que somente ouve a verdade e deixa engavetado. Mas ele nos desafia a viver e praticar. Jesus, ele não está falando de quem não ouve. Ele está dizendo daquele que ouve e pratica. Você, de repente, tem o desejo de aprofundar o teu relacionamento com Deus, e você só fica no mundo das ideias. Eu quero desafiar você a matar a sua ideia hoje. Você tornar isso uma realidade. Você precisa ter dia, hora e local para se encontrar com o Pai. Um dos melhores momentos que nós temos é quando nós encontramos na presença do Pai. Porque quando nós temos intimidade com o Pai, a hora que a tempestade vir, nós podemos ter a certeza que Ele vai estar nos protegendo. E Ele vai falar que não, deixa que eu protejo. Nós estamos expostos a tempestades, mas nós podemos decidir firmar o nosso fundamento para superá-las com o mínimo de impacto possível, porque nós estamos firmados no Senhor. Aonde está o seu coração? Você está preparado para as tempestades da vida? Você tem firmado o seu fundamento na rocha ou na areia? Você tem vivido como um homem e uma mulher prudente ou insensato? Quando nós olhamos para os detalhes dessa comparação de Jesus, nós vemos que ambos os construtores estavam usando os mesmos materiais. O que mudou foi a base. A diferença é que o prudente construiu uma casa pensando nas tempestades e ventos fortes que viriam, enquanto o insensato pensou somente no sol brilhando e no dia da construção. Até que viesse a chuva, ambas as casas pareciam iguais, com o mesmo material, a mesma aparência, mas o fundamento separou quem era prudente e quem era insensato. Você está olhando para as pessoas ao seu redor falando assim: puxa, eu estou na média. Eu estou na média. Não vá pela aparência. Procure profundidade. Aquele que ouve e pratica constrói o fundamento na rocha. É um homem prudente, uma mulher prudente. Pode vir a tempestade, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o Senhor que me sustenta. Você pode fechar seus olhos? Não sei como Deus falou contigo através dessa palavra, mas eu quero desafiar você que está aqui nessa noite a algumas decisões. E a primeira delas, para você começar a construir essa base, esse fundamento na rocha, o primeiro passo é você entregar sua vida ao Senhor. De repente você está aqui nessa noite, você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a fazer uma oração aí no seu lugar, onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. A palavra nos fala que nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Queridos, nós estamos aqui num ambiente onde todos nós somos pecadores. Não existe ninguém sem pecado, ou que não seja pecador. Talvez exista alguém sem pecado, mas que não seja, que já não pecou e vai pecar ainda, porque nós somos pecadores. Nós temos em nós uma natureza pecaminosa. Mas eu quero desafiar você a colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida em suas mãos nessa noite. Eu quero que o Senhor me ajude a limpar esse entulho, a construir uma casa nova. Eu quero viver o novo do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto toda a igreja está de olhos fechados, orando, se você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você.
Você fez essa oração? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Você fez essa oração? Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Aqui atrás, alguém fez essa oração? Você está entregando a sua vida? Descida aqui, lado direito, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu queria desafiar, enquanto a igreja está de olhos fechados, você que levantou sua mão, você pode vir aqui à frente, se ajoelhar aqui. Nós vamos ter um tempo de intercessão. Eu quero orar pela sua vida. Vamos manter o distanciamento um do outro. Mas vem aqui à frente, você que levantou a sua mão. Você que está tomando hoje uma decisão. Se Deus está falando ao teu coração, não deixe passar essa oportunidade. Existe algo que nós precisamos dar o primeiro passo para que possamos experimentar um novo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Se alguém, Deus falou ao teu coração, vem aqui. Se une a esses irmãos que estão aqui à frente, dizendo: eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero viver o novo de Deus. Sabe, a partir dessa decisão que nós conseguimos viver aquela verdade que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, que diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Já temos irmãs aqui à frente. Mais alguém? Deus está falando no teu coração? Venha. Se una a esses irmãos aqui, não deixe passar essa oportunidade. Agora eu quero desafiar você que está aí. De repente, Deus está falando contigo. O que você precisa entregar hoje? Você tem entulhos que você precisa colocar diante do Senhor? Você precisa tomar uma decisão de buscar a presença de Deus e mudar a sua prática, a sua disciplina espiritual. Eu quero desafiar você que está tomando uma decisão hoje de enfrentar a tempestade. Eu vou decidir hoje buscar minha intimidade, cavar mais fundo e buscar mais experiências com o Senhor. Eu queria desafiar você a se colocar de joelhos onde você está. Se você está tomando uma decisão hoje de tirar esse entulho, se você está tomando uma decisão hoje de mudar a sua vida, de mudar essa caminhada, se coloque de joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando contigo. Muitas pessoas já estão ajoelhadas. Louvado seja. Vamos orar. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor por esses irmãos e irmãs que hoje, nessa noite, tomam uma decisão de entregar a vida ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa decisão de viver o novo do Senhor. Louvado seja o Senhor por essas decisões. Queremos colocar e pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um delas. Que eles possam sair daqui hoje confiando de um novo tempo, de um novo momento, de uma nova história sendo construída a partir de hoje. Confirma no coração deles. Nos ajude como igreja a caminharmos juntos, a vivermos juntos um tempo novo. Abençoa, Deus. Senhor, confirma em cada coração aqui. Obrigado, porque é o Espírito Santo do Senhor que convence. É o Espírito Santo do Senhor que nos impulsiona a viver o novo do Senhor. Juntamente com esses irmãos, eu coloco esses irmãos e irmãs que estão ajoelhados nos seus lugares, dizendo: sim, eu quero o novo de Deus. Eu quero entregar minha vida. Eu quero tirar esse entulho. Eu quero viver mais profundo com o Senhor. Eu não aceito construir a minha casa na areia. Eu não aceito construir a minha fé numa areia. Eu quero construir na rocha, que é o Senhor, a rocha eterna. Deus, abençoa. Abençoa, Senhor, que eles possam sair hoje, nessa noite daqui, confiantes do novo tempo, de uma nova história, de um novo momento. Que nós possamos ter decisões prudentes, que edificam as nossas vidas, que trazem realmente transformação na nossa história. Louvado seja o Senhor pelas decisões dessa noite, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém.